Olá, bom dia, bem-vindos a mais um podcast da nossa rubrica mensal de podcasts do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia. Eu sou a Inês, aluna terceiro ano, e hoje temos aqui como nossa convidada a professora Elizabeth Acioli, que é nossa professora de Direito Internacional Público e Direito da União Europeia. Obrigada desde já, professora, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e falar sobre um assunto muito importante que nós vamos falar hoje, que está aqui, é sobre as eleições ao Parlamento Europeu, para incentivar os jovens a irem às urnas. É verdade. O meu nome é Rafael Nunes, sou estudante de segundo ano e então o tema deste podcast será então as eleições europeias e tem como objetivo elucidar todos aqueles que estão a assistir ao nosso podcast sobre aquilo que é as eleições europeias e a sua importância. Temos aqui algumas questões preparadas para a professora e vamos então começar com as questões. Professora, tendo em conta que as eleições para o Parlamento Europeu estão próximas, que é já no dia 9 de junho deste ano, pelo menos em Portugal, creio que seria importante começar por elucidar sobre o que é o Parlamento Europeu e o que é que faz o Parlamento Europeu. Bem, o Parlamento Europeu é uma das instituições mais importantes, olha para cá, mais importantes. Desculpa aqui que já atrapalhei aqui a conversa, mas é porque eu estou olhando para lá e olho para cá. Eu vou olhar para vocês dois, os meus alunos queridos. O Parlamento Europeu é a instituição mais democrática da União Europeia. Por que é a mais democrática? Porque é a única instituição que vai a votos. Os cidadãos elegem os eurodeputados. E elegem para quê? O que eles fazem? Legislam. Se o Parlamento Nacional legisla, o Parlamento Europeu, eles também legislam. E qual é o reflexo da legislação europeia para os cidadãos europeus? É todo. Mais de 70% da legislação nacional hoje vem da Europa. Tudo está relacionado, o nosso dia a dia está relacionado com as decisões que vêm do Parlamento Europeu. Desde nós não pagarmos mais o rumen quando estamos a viajar, por exemplo, não se paga mais, isso foi uma legislação da União Europeia, como as medidas para alterações climáticas que têm vindo com frequência a ser aprovadas, que reflete hoje uma grande preocupação dessa juventude, né? Porque o futuro depende disso. Também tem muita legislação da União Europeia, a questão da agricultura agora, dessa crise grande agora por causa dos agricultores europeus, as decisões da política agrícola comum vêm da União Europeia, decisões importantes até para incentivar os jovens agricultores vêm da União Europeia, ou seja, a livre circulação de pessoas, né, nós podermos ir e vir sem controle nenhum nas fronteiras, tudo isso é reflexo não só do Parlamento Europeu, mas como da Comissão e do Conselho, que os três legislam juntos. Quem foi meu aluno já lembra da tríade institucional, Comissão, Conselho e Parlamento. Mas o Parlamento é das instituições mais acarinhadas, vamos dizer assim, da União Europeia. Por quê? Porque no começo ele não era eleito pelo voto direto, era eleito os parlamentos nacionais que indicavam parlamentares nacionais para participar do Parlamento Europeu. Desde 1979 é que as eleições passaram a ser diretas. Então todos os cidadãos escolhem. E isso é muito importante, porque é a vontade dos cidadãos. E qual é a grande preocupação? É levar os cidadãos às urnas para que votem. Né? Acho que esse é o tema, eu já não vou me adiantar, mas esse é o tema da nossa conversa, porque as eleições existem, estão aí preparadas, o Rafael que disse dia 9, vai ser aqui dia 9, mas acontece nos 27 Estados-membros e as eleições são entre 6 e 9, então são 4 dias para as eleições. Aqui em Portugal será então no dia 9 de junho, uma data muito arriscada, diga-se de passagem, poderia ser dia 6, poderia ser dia 7, ou poderia ser 2 dias seguidos, alguns estados serão, porque dia 9
é véspera de um grande feriado que cai numa segunda-feira, que é o dia de Portugal, dia 10. Então vai ser aqui mais uma expectativa grande para saber quantos comparecerão, porque Portugal foi um dos países que teve a maior abstenção nas últimas eleições de 2019, mais de 60% de abstenção, e isso preocupa. E nós já vamos ver aqui, na sequência da conversa, por que é que preocupa. Professora, por acaso isso era uma pergunta que eu lhe ia fazer, qual a taxa mais ou menos de abstenção, mas eu acho que isso também é muito pela desinformação das pessoas. Pelo menos, se calhar sou eu que também sou um pouco desinformada, mas acho que não há como é que eu ia te explicar? No entanto, a voz nem a importância às eleições europeias, como por exemplo se dá para a Assembleia da República. Precisamente. Eu acho que a importância que se dá é mínima e as pessoas acabam por não ter o conhecimento que se calhar vamos poder passar hoje, por exemplo. É verdade. E se nós, aliás, houve aqui o Eurobarômetro, que saiu agora, dizendo que 80% da população portuguesa não sabia a data das eleições. Mas isso também se reflete porque acabamos de sair de eleições, né? Portugal estava focado numa outra eleição, mas eu admito que as aldeias mais remotas de Portugal não têm a menor ideia do que é o Parlamento Europeu, do que faz o Parlamento Europeu e qual é a importância de votar para o Parlamento Europeu. Deveria ser um trabalho maior por parte dos países para que essa informação chegue a todo Portugal, né? Portugal inteiro, vamos dizer agora. Mas é um trabalho que deve ser feito pelos partidos políticos. São os partidos políticos que têm que fazer a campanha, não é? Para o Parlamento Europeu. Então eles devem aqui estimular para que leve esse conhecimento. Até porque, veja, só para fechar aqui, semana que vem nós vamos comemorar 50 anos, né, do 25 de abril. E as pessoas têm que se recordar do que aconteceu antes do 25 de abril. E tem que se recordar, e tem que olhar para hoje, olhar para o passado, olhar para o presente. O futuro a Deus pertence, e o futuro não anda muito claro e muito ensolarado, né? Vamos lá ver o que nos reserva. Mas temos que olhar para o presente e olhar para o passado. E a União Europeia deu um salto muito importante para o desenvolvimento do continente europeu. E também não faz muito tempo, quer dizer, então 25 de abril, estão completando 50 anos, a União Europeia completou 70, são mais 2 décadas, aí, 70 e alguns. São mais algumas décadas que a União Europeia tem, como Comunidade Econômica Europeia, antes, de avanço. Mas é muito importante chamar a atenção dos mais idosos que estão nas aldeias, por exemplo, para lembrar a diferença entre ditadura e democracia. E que a União Europeia, um dos valores fundamentais da União Europeia é a democracia. O passaporte, se um país quiser entrar na União Europeia, o passaporte que ele tem que mostrar para a União Europeia é ser um país democrático. E isso, os mais idosos aqui já lembram qual é a diferença entre um e outro. O problema está nos jovens, que já nasceram numa Europa aberta, já nasceram numa Europa sem fronteiras e que não tem essa percepção. Então, para responder a pergunta, é importante alertar os mais velhos para lembrar o que já foi e o que pode vir a ser, porque também é uma preocupação muito grande dentro da União Europeia, e os jovens para também chamar a atenção sobre o mesmo fato. Eu ia perguntar à professora se achava que o facto de Portugal ter uma população mais envelhecida se podia, de certa forma, influenciar nessa abstenção. Mas, agora com a resposta da professora e com o que a professora disse, sinto que não são só os mais idosos que importam, mas também os mais jovens, porque de certa forma também, se calhar não estamos tão bem informados, e nós temos a sorte de andar em direito e poder estudar isso, mas há muitos jovens que não andam na mesma licenciatura que nós e não têm o mesmo conhecimento e o mesmo
poder de conhecimento a nível letivo que nós. Ou seja, isso acaba também por ser uma preocupação. Sim, com certeza. E os jovens ainda mais, porque o futuro pertence aqui a vocês. Vocês é que têm que cuidar disso. E vocês é que têm que cuidar dessa construção que já está aí, como eu acabei de dizer, há mais de 7 décadas. Vocês é que têm que cuidar. E o mundo está ficando tão confuso que há uma grande preocupação de uma reviravolta também dentro da União Europeia. E por culpa de quem? Não é culpa, vamos tirar a culpa. Por que isso? Porque os cidadãos é que elegem. Quem é que vai às urnas? São os cidadãos que vão às urnas. Então eles é que estão dando a direção, eles é que vão dar os ventos, quais serão os novos ventos da União Europeia agora, nessas próximas eleições. E é isso que a Europa está um pouco também preocupada. Há um ditado, não sei se é um ditado, mas é uma frase que diz que a história se repete sempre. Esperemos que não. Também espero que não. Também espero que não. E o alerta que eu gostaria de fazer era justamente para os mais jovens, porque a história vai se repetir se essa nova geração não acordar para o que aconteceu no passado, porque é essa geração que vai continuar. Né? E o trabalho, que foi um trabalho muito grande, a União Europeia ganhou até um Prêmio Nobel da Paz, em 2012, pelos serviços que prestou. Quer dizer, toda essa construção, esse objetivo que nasceu lá em 1900, na década de 50, 51, 57, para transformar esse continente num continente de paz, conseguiu prevalecer até hoje. Daqui para frente, nós estamos vivendo tempos mais conturbados. Não quero deixar aqui palavras assim muito fortes, mas se vocês começarem a prestar atenção nos noticiários e ler nos jornais, vocês vão ver que o mundo realmente está, as pessoas estão preocupadas. E uma das preocupações que eu queria transmitir aqui era justamente por causa das eleições agora para o Parlamento Europeu. Porque nós não podemos esquecer do que foi o Brexit, né? Que aconteceu há pouco tempo. E por que é que o Reino Unido saiu da União Europeia? Porque havia pessoas que estavam contra a União Europeia. E havia eurodeputados contra a União Europeia, que estavam no hemiciclo europeu, lutando para que o Reino Unido saísse da União Europeia. Ontem ou anteontem foi aí abortada uma reunião de conservadores europeus em Bruxelas, e que também não poderia, porque afinal de contas não estamos numa democracia, com o Viktor Orbán e com o Nigel Farage, que foi o responsável pelo Brexit, e por outros conservadores nacionalistas, que faziam uma manifestação em Bruxelas agora, nessa semana. Ontem, a notícia acho que foi de ontem, foi anteontem, que aconteceu isso. Então, há realmente uma preocupação. Não quero aqui passar uma mensagem negativa, mas quero sacudir um pouquinho, como falamos assim, português do Brasil, para acordá-los, para despertá-los, porque eu falei agora que vai ser um desafio, porque a eleição é dia 9, o feriado é dia 10, mas vocês podem ir para onde vocês quiserem que vocês votam. Então, se vocês forem para o Algarve, vocês votam no Algarve, forem para o Porto, votam no Porto. Vocês vão poder ter mobilidade com relação à votação. E isso já é importante. Então, conscientizá-los já é importante. Podem ir à praia, podem primeiro passar a votar e depois vão à praia. Eu não quero passar uma informação falsa, mas pelo que estive a ver no regulamento das eleições europeias este ano, supostamente será a nível informático, com acesso a recursos informáticos. Não está no artigo 4º, 5º e 6º, são os mais importantes. Mas acesso pode-se votar, a votação vai ser eletrônica? Supostamente sim, supostamente. Muito bem.
Assim é que é. No Brasil já é há muitos anos e funciona muito bem e aquilo resolve-se rapidamente. Vamos esperar pela informação concreta até dia 9, mas em princípio será informático. Muito bem. É bom mas vai ser informático na União Europeia inteira. Tem que ser. Em Portugal vai ser, portanto. Pois, vamos lá ver se... Vamos dando um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez, esse também é importante. Agora, a nível do dia mais importante que trouxemos aqui para falar, será que a professora nos pode elucidar um pouco em que é que votamos? Ou seja, se votamos em partidos europeus, se votamos em partidos nacionais, como é que isso funciona mais ou menos? Nós votamos nos partidos nacionais que vão ter uma família política no Parlamento Europeu. Então, se nós votarmos aqui no PSD, nós vamos estar votando na família do PSD no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem 7 partidos. Então, tem o Partido Popular Europeu, que representa o PSD, tem o Partido Socialista Europeu, que vai ser o PS, tem o Partido dos Verdes, né, que aí o PAN entraria, né, mais ou menos entraria no Partido dos Verdes. Tem os partidos conservadores, né, são 2 partidos de direita que há no Parlamento Europeu, um representado pelos irmãos Fratelli da Itália, o outro pela Marine Le Pen. Há um partido que é o Renovar a Europa, que é um partido que é liberal, que foi criado pelo presidente Macron, que é o Partido Europeu. Ou seja, se votarmos no Partido Liberal, se houver eurodeputados eleitos, vão se unir à família do Partido Liberal Europeu, que é o Renovar Europeu. Se votarmos no PSD, vai integrar o PPE, que é a família dos social-democratas. Então, há essa paridade. Votamos nos partidos nacionais, e são já agora 21 eurodeputados, que nós temos em Portugal. Portugal tem 21 eurodeputados, votamos nos partidos nacionais e depois os eleitos vão se unir às famílias políticas no hemiciclo europeu. Ou seja, lá, quando nós vemos o Parlamento Europeu reunido, não estão lá os portugueses de um lado com a bandeirinha de Portugal, outros finlandeses com a bandeirinha da Finlândia. Não, eles estão todos divididos por famílias partidárias. Ok. Aí está uma coisa que, por exemplo, eu não sabia quando votei em 2019. É bom saber, já aprendi qualquer coisa. Então, compreendemos melhor como estão organizados os partidos no hemiciclo europeu, professora. Também da esquerda para a direita ou estão todos assim? Não, da esquerda para a direita também tem essa divisão, direita para cá, vão para o centro e a esquerda para lá. Então eles estão aqui divididos. Assim, tipo, naquela meia esfera. Naquela meia esfera. E que são quantos? Vocês que já foram meus alunos? São mais de 500 ou menos de 500? 600, 400, 300, é pouco, é muito? Está mais fresco que eu. Olha, estou a brincar, são 751. Sim, é mais um. É mais um, 750 mais um, que é o presidente do Parlamento Europeu. Eram 750 quando houve a última reforma, que foi o Tratado de Lisboa. Eram 750, mas como a Itália perderia um eurodeputado e disse que não iria ratificar o tratado porque ia perder um eurodeputado, então resolveram ali aquelas saídas à europeia, que às vezes acontece, e resolveram criar o cargo de presidente. Ficou 750 mais um. Hoje são 705. Por que são 705? Dos 751, hoje são 705. Porque houve uma baixa em 2020, que os eurodeputados ingleses perderam esta função e foram embora. E, aliás, há uma cena muito representativa do Brexit no Parlamento Europeu, que foi a despedida dos eurodeputados europeus,
eles iriam sair, o Parlamento Europeu fez uma despedida, porque afinal de contas o Reino Unido estava na União Europeia desde 1973. Tem dos países fundadores. Foi o primeiro alargamento já estava ali no Reino Unido. Aliás, o Reino Unido queria entrar antes. O De Gaulle que não deixou, o general De Gaulle que tinha ali um receio do Reino Unido entrar. Mas o Reino Unido já estava desde 1973. Então, o Parlamento Europeu fez uma homenagem de despedida aos eurodeputados, que eram mais de 50 eurodeputados que o Reino Unido tinha. E nesse dia tocaram o hino da Europa, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven, cantaram música de despedida para os eurodeputados, muitos deles muito comovidos, porque, como eu acabei de dizer, há famílias partidárias. Então, a família dos que lutavam para que o Reino Unido saísse era uma, né? Então, eram do Partido de Identidade, nacionalistas, que estava ali a torcer para que o Reino Unido saísse. Os outros não, tinham eurodeputados que estavam no PPE, que estavam no Partido Socialista Europeu, nos Verdes, vários deputados. Então, tinha ali alguns que estavam felizes, os outros estavam tristes. Então, os que estavam tristes choravam. E os que estavam felizes, quando toca o hino, eles ficavam de costas. Todos eles ficavam de costas para o hino. Eram as costas, para não participar do hino. E quando acaba o hino, eles soltaram fogos e pularam e disseram adeus e saíram. Quer dizer, uma atitude difícil de acreditar dentro do Parlamento Europeu. E é isso que pode ser que nós temos que prestar muita atenção nisso que aconteceu para repensar o Parlamento Europeu. Mas isso vai, repito, da escolha dos cidadãos. Então, são os cidadãos do dia 9 de junho que vão eleger os eurodeputados. E pode crescer alguma família mais à direita? Pois, essa é uma das preocupações dentro da Europa, é o crescimento dos extremismos e os jovens, infelizmente, são muito expostos a essa facilidade de terem acesso à informação não tão informada ou não tão precisa e, através desses populismos, acabam por achar um voto fácil em instantes. Pois é, por isso que nós temos que alertar. Eu não estou aqui para orientar o sentido do voto, todos nós votamos, né? Somos livres para votar, mas para alertar para uma possível viragem mais à direita nessas eleições europeias agora. Sim, porque temos visto o movimento extremista crescer imenso dentro da Europa, que pensava ser impossível, mas que afinal se está a tornar uma realidade e, com base nesse extremismo, tenho sérias preocupações sobre o futuro da Europa, porque a Europa é a inclusão, é a igualdade e o extremismo está a dividir as populações. Pois é, mas eu volto mesmo à tecla. Quem é que vai escolher? São os cidadãos. São os cidadãos que vão escolher. E são os cidadãos que estão a escolher. Foram os italianos que escolheram a Giorgia Meloni para estar à frente da Itália. E, aliás, a Giorgia Meloni até foi uma surpresa para a Europa, porque ela é até a favor de várias políticas europeias e está ao lado da Europa em várias ocasiões que não, pensaria que não estaria. A Eslováquia, por exemplo, o Robert Fico, que acabou de ser eleito, também, né, tende para a extrema-direita, sempre foi muito ligado à Rússia, muito ligado a Putin, mas agora acabou de apoiar a ajuda à Ucrânia. Então, por vezes também as coisas vão se moderando um pouco, até pelo contexto, né, atual, porque nós temos uma guerra em solo europeu. Mas há muitos partidos, a
acabou de ser eleito também nos Países Baixos, o Wilders, que sempre foi extrema-direita, já se falava no Nexit, que era a saída dos Países Baixos, porque ele foi o mais votado, extrema-direita, não conseguiu formar governo. Então agora não está no governo porque não conseguiu formar o governo, mas foi um dos mais votados. E assim em vários estados. Quer dizer, então nós estamos vendo esse crescimento em vários estados. Na França, possivelmente, nas próximas eleições, a Marine Le Pen terá um destaque muito maior, de 8 deputados. Nas últimas eleições passou por 89. Também temos um exemplo nacional. Temos um exemplo nacional que também passou, né? Teve realmente hoje, pode-se dizer que consolida-se como a terceira força mesmo política, porque o número de assentos, né, ficou equilibrado entre os três partidos e que possivelmente elegerá eurodeputados, né, para o Parlamento Europeu e que vai se filiar ao grupo da Marine Le Pen, que é o grupo que ele está afiliado no Partido Político Europeu, e assim vão sendo dados os tons, os passos dentro da União Europeia. E é isso que nós devemos alertar para que os jovens decidam, votem. Só que o que é muito importante é para eles olharem para a história. Eu sei que às vezes os jovens não olham muito para trás, gostam de olhar mais para frente. Mas se olhar para frente, olhar tudo que aconteceu desde que ele nasceu. O jovem hoje, a juventude, né, essas novas gerações, já nasceram, todos os que nasceram pós 1986, que já são muitos, já nasceram numa Europa sem fronteiras. Então, isso significa o que ninguém sabe o que é para vocês. Faz muita confusão saber o que é ir daqui à Espanha e ter que parar e dizer por que vai, e mostrar o passaporte, e perguntar se tem dinheiro, e perguntar onde vai ficar, e qual é o hotel, se não é hotel, casa e família de quem, e por que vem e por que não vem. Isso é algo que não passa mais na cabeça de vocês. O Erasmus existe desde 1987, o programa Erasmus. Eu acho que se eu falar de programa Erasmus, todos vocês sabem o que é. Quer dizer, essa facilidade de vocês poderem circular, estudar, fazer uma parte dos estudos em qualquer estado da União Europeia, é algo que já está enraizado. Como se brinca, as gerações Erasmus, que são famílias construídas de estudantes que foram, namoraram, se apaixonaram, casaram, já têm filhos de Erasmus. Tudo isso é responsabilidade de quem? Da União Europeia, na concepção que foi criada em 1957. E agora, talvez por descrédito, pela falta de interesse dos jovens na política e até por culpa da política, infelizmente, porque a política é algo muito saudável, e eu costumo sempre dizer que se os meus alunos, né, que eu incentivo muito, não seguirem para a política, alguém toma conta do Estado. O Estado sozinho não fica, né? O governo sozinho não fica. Então, vocês têm que começar a se preocupar também, porque ficar sentado a criticar é muito fácil. Estar lá é mais difícil. E estar na oposição na situação são maneiras de lutar pelos nossos ideais. E os jovens hoje estão deixando um pouco isso à deriva, porque já não se interessam por isso, porque é corrupção de um lado, é corrupção do outro. Só aparecem questões que desestimulam os jovens. Então eles acham que a política não é isso. Então pode aparecer terceiras vias que facilitam, que podem apontar para um horizonte melhor, e eles dizem, então vamos por esse caminho, sem saber, sem olhar para trás e ver qual foi outro caminho que teve êxito
durante 70 anos. E talvez a Europa esteja começando a trilhar por um outro caminho, e o que vamos ver, o que esse outro caminho pode dar, se for a vontade dos cidadãos, alguma reformulação dentro da União Europeia, a acabar com essa partilha de soberania que às vezes incomoda os mais nacionalistas. Pode ser, talvez, que funcione também, não sabemos o que o futuro nos reserva. Se é a vontade dos cidadãos, é a vontade. Parece. Professora, temos aqui uma questão que acho que pode ser também uma questão bastante pertinente, que é: os portugueses que emigraram vão ter a possibilidade também, agora o Rafael falou das eleições via online, não sei se efetivamente vai ser assim na Europa inteira, mas, por exemplo, um português que tenha emigrado para a França, vota lá, vota cá, como é que funciona? Os imigrantes votam no país da sua residência. Ou seja, então, é um direito, da residência. É um direito que está dentro dos direitos dos cidadãos da União, porque está lá no artigo 20 do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia. Um deles é votar e ser eleito para o Parlamento Europeu e para as eleições municipais, onde quer que o cidadão se encontre. Ou seja, para as eleições municipais até, os cidadãos portugueses podem se candidatar no Luxemburgo, na França, onde estiverem, para presidente de Câmara, para vereadores, e isso acontece, e há vereadores portugueses em câmaras francesas, no Luxemburgo. Então, o cidadão europeu, uma das características da cidadania europeia é essa, de poder votar e ser eleito em qualquer um dos estados onde esteja a residir. Ok. E, professora, se nós olharmos para os 27 estados da União Europeia, quem é que tem mais ou menos eurodeputados? Qual é que é o critério? Essa pergunta é muito importante, porque nós ficamos sabendo. Eu falei agora há pouco que Portugal tem 21. E quem ouviu pode ter pensado, será que 21 é bom? Será que todos vêm 21? É pela população. Ou seja, quem tem uma menor população terá o equivalente de menos eurodeputados. Exatamente. E está lá no tratado também que não pode ter menos de 6 eurodeputados e mais de 96. Então, os maiores têm 96, que o maior seria qual? Quem que seria o maior? A Alemanha. 96, e os pequenos ali, Chipre, Malta, Luxemburgo, teriam 6. Então, tem 6. Então, tem 6, a Alemanha tem 96, e depois vai num decréscimo, depois a França tem 73, e a Espanha e a Polônia tem 53 eurodeputados, e os médios são os que têm ali entre 30 e 20 e poucos deputados, e Portugal, nesse contexto, não é um país pequeno, é um país médio para o Parlamento Europeu, com seus 21 eurodeputados. Aí, quando acontece a eleição, vai acontecer a eleição aqui. Então, vamos ver quais foram a votação dos partidos, né? Então, se o PSD ou o PS conseguiu 33% dos votos, o PSD 26%, o Chega conseguiu 12%. Vão ver a percentagem dos partidos e daí vão ver, dentro dessa porcentagem, quantas cadeiras é que eles conseguem. Então, nas últimas, por exemplo, o PS ficou com 9 eurodeputados, teve 30 e poucos %, o PSD ficou com 6 eurodeputados, teve 20%, e assim por diante. E o PAN até conseguiu 1 eurodeputado nas últimas eleições. Agora, então, depois que acontece isso, eles chegam no Parlamento Europeu e vão lá procurar bater a porta das suas famílias políticas. Olha, eu sou o Rafael, fui eleito pelo PAN, vim aqui, quero me filiar ao seu partido, e vai se filiar àquele partido. Isso é muito interessante. E depois o que acontece, só para fechar aqui?
E depois, o que vocês vão fazer? Então, o Rafael chegou lá, a Inês bateu na outra porta também. Olha, nós acabamos de ser eleitos. O que vocês vão fazer? Vão trabalhar em comissões, tem a reunião das comissões, são 20 comissões dentro do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é dividido por semanas, né? Semana cor-de-rosa, semana azul, semana turquesa. Então são semanas. A primeira semana sempre a semana do plenário, onde estão lá os 705. Agora na próxima eleição serão 720, já aumentaram alguns. 705, todos lá em Estrasburgo, que é a sede principal do Parlamento Europeu, estão lá em Estrasburgo. E vão fazer o que os 705? Vão votar em toda a legislação, os regulamentos, as diretivas, as decisões que foram trabalhadas. Votam. E onde é que essas legislações foram trabalhadas? Nas comissões. Na outra semana, vão estar 2 semanas em Bruxelas. Uma semana trabalha em comissões, então a especialidade da Inês trabalha muito em agricultura, diz, qual é o grupo que você gostaria, qual é a comissão? Eu gosto muito de agricultura, ou gosto muito de migrações, então vai trabalhar aqui no grupo das migrações. Nessa semana, todos os partidos políticos vão ter representantes para discutir o tema das migrações e vão ficar lá numa salinha redigindo, discutindo a legislação sobre o asilo e a migração. Então lá nessa sala, quem? Todos os partidos, cada representante de todos os partidos. Na outra semana, que é a terceira semana, é a reunião do partido político. Aí eles voltam lá para o partido do partido dela e vai dizer, vão definir se vão votar contra ou a favor daquela legislação que vai a plenário em Estrasburgo. E na última semana, que eu acho que essa semana poderia ser até mais aproveitada, até porque pelo assunto que nós começamos, é a semana que os eurodeputados voltam para a sua base eleitoral. Qual é a base eleitoral? Portugal. E é aí que poderia ter, eu acho que uma maior divulgação durante todo o mandato do que faz o Parlamento Europeu, do que faz a União Europeia. Se nós olharmos, vamos encontrar várias atividades. Mas poderia aumentar um pouco, nós vemos aí às vezes eurodeputados na televisão, nos debates televisivos, mas também no interior de Portugal fazer atividades que o Parlamento Europeu esteja presente, justamente para divulgar esse trabalho espetacular que a União Europeia faz. É um trabalho excepcional que pensa nos cidadãos, 450 milhões. E isso é importante porque os portugueses não são só portugueses, eles são portugueses, mas também são europeus. Então, é uma cidadania que acresce a sua cidadania originária. E acresce para quê? Para todos esses benefícios que nós já falamos. Aqui, a procura de emprego, por exemplo. É mais fácil, olha, o exemplo português, eu acho que é um dos melhores. Os portugueses trabalham mais dentro de Portugal ou fora? A juventude fica aqui dentro ou fica fora? Infelizmente, sabe? Mas infelizmente, quando nós falamos infelizmente, nós temos que ver os dois lados. Sim, infeliz, mas ainda bem que tem essa possibilidade para eles, mas é triste para nós. Mas imagine, um país que não está inserido no contexto da União Europeia, no bloco econômico. Então, quando a pessoa se forma no Brasil, as pessoas se formam e tem que arranjar emprego aonde? No Brasil, né? Quer dizer, nós temos o Mercosul, mas o Mercosul ainda não está tão evoluído quanto a União Europeia. Aqui, vocês podem buscar emprego em mais 26 estados. E isso, por um lado, muito dá pena, porque Portugal está ficando com regiões despovoadas mesmo. Por quê? Porque os jovens buscam por quê? Porque tem esta oportunidade. E quem é que deu esta oportunidade? Quem é que criou isso tudo? Foi a União Europeia, foi a livre circulação de pessoas, foi a livre circulação de trabalhadores, a possibilidade de trabalhar em qualquer país da União Europeia, e isso
vem somar na vida dos jovens, né? E a partir do momento que Portugal começa a ser mais atrativo em termos de salário, Portugal também vai atrair os outros jovens de outros estados e vai vir para cá. Quer dizer, é uma questão de se repensar nisso e saber quando é que Portugal vai poder dar esse salto para que os jovens portugueses possam permanecer aqui, mas que os portugueses são muito elogiados fora de Portugal, e as grandes empresas, sempre as multinacionais, sempre estão de olho nos portugueses que acabam no mestrado, no doutoramento, e normalmente aí, a depender do curso, se o curso tem muita saída, já saem empregados. Então, isso é uma benesse da União Europeia. Vamos então dizer que a Europa é um mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades, e algumas ainda que até trouxe aqui alguns incentivos aqui para falar bem da União Europeia para os jovens, que vocês têm possibilidade de fazer trabalhos de voluntariado, há programas de voluntariado dentro da União Europeia, que vocês se inscrevem e para trabalhar como voluntários. E hoje o voluntariado é uma ferramenta muito importante até para os currículos de vocês. Hoje acabou-se aquela ideia de que as pessoas tinham que ser workaholics, tem que só trabalhar, ser focado só naquele objetivo, trabalhar 24 horas por dia. O mundo mudou, a pandemia nos ensinou muita coisa, a trabalhar remotamente. Hoje tem os nômadas digitais, e hoje os jovens, eu não estou a ver hoje essa juventude trabalhar. Por exemplo, eu faço muito processo, trabalho muito com nacionalidade e vou muito à conservatória e vejo ali, sou atendida muito bem, muito simpático, mas são pessoas que já estão chegando na idade da reforma e agora vão abrir concurso, mas eu não estou a ver os jovens sentados ali, atrás do balcão, o dia todo, assim, a atender a carimbar papel, a conferir documentos em papel, a fazer aquele trabalho. Hoje em dia o mundo está mais ágil, né? E, para além disso, os jovens também privilegiam tempos livres, e isso é bom. E também o voluntariado. O voluntariado é muito importante. E a União Europeia tem um programa onde as pessoas podem se inscrever. Não é só na União Europeia, várias organizações não governamentais, internacionais têm. Mas a União Europeia tem um programa que eu até trouxe aqui, que é o Corpo Europeu de Solidariedade. Então, para aqueles que quiserem, escrevam Corpo Europeu de Solidariedade, que financia essas atividades de voluntariado. Vocês veem onde é que há vagas, se inscrevem e fazem voluntariado. E agora abriram ainda para ajuda humanitária. Então, para ajuda humanitária, que é esse orçamento que vai até 2027, é um orçamento reforçado para os jovens que queiram prestar ajuda humanitária. E ajuda humanitária nós estamos vendo aí que o mundo precisa muito, né? Então, há essa possibilidade também para os jovens, como dizia Inês, é um mar de oportunidades, e realmente né? Não só para o voluntariado, mas para carreiras profissionais também. Mas isso talvez aí eu fale um pouquinho depois, eu não sei como é que nós andamos no tempo, que eu já estou falando muito. Está tudo ok. Temos aqui uma questão ainda sobre o tema em específico das eleições europeias, que é, diz-se e fala-se que as eleições europeias são um teste aos sistemas europeus. O que é que isso significa? Pois significa aquilo que eu já estava a falar há pouco, que as eleições europeias, então, os candidatos, os partidos políticos, melhor dizendo, então, os maiores partidos políticos dentro do Parlamento Europeu, PPE, que é o Partido Socialista, Partido Popular Europeu, que é o social-democrata,
e o Partido Socialista Europeu. Esses são os dois maiores. Então, são sempre um ou outro é que vão obter o maior número de assentos no Parlamento Europeu. O Tratado de Lisboa criou uma figura que é o cabeça de lista, vamos dizer assim, para a Comissão Europeia. Então, é algo muito importante. O parlamento, esses partidos políticos europeus, eles agora vão começar a campanha, quando estão em campanha, o próprio partido vai dizer, se o nosso partido, se o Partido Popular Europeu tiver o maior número de assentos no Parlamento Europeu, for o mais votado, o nosso nome para presidente da comissão será a Ursula von der Leyen, outra vez. Então, quem vota no PSD aqui, já sabe que se o PSD, o PPE, que é o partido que representa lá, for o mais votado, quem é que vai ser a pessoa que aquele partido vai indicar para presidir a Comissão Europeia? Será a Ursula von der Leyen. Então, indiretamente durante as eleições, nós estamos também a influenciar a nomeação para o presidente A nomeação para presidente da Comissão. O Partido Socialista Europeu escolheu um cidadão, o Schmidt, que é luxemburguês. Então, este vai ser o nome que eles vão indicar para o Conselho Europeu aprovar. Então, nós indiretamente, quando votamos para o Parlamento Europeu, já estamos escolhendo o quê? Como eu costumo dizer nas minhas aulas, a Comissão Europeia é o governo da União. A Ursula von der Leyen é a primeira-ministra da União Europeia e ela tem 26 ministros, que são os 26 comissários. Cada comissário tem uma pasta. A comissária portuguesa tem a pasta da Reforma e Coesão Social. Elisa Ferreira, hoje comissária, tem essa pasta lá. Então, cada comissário tem uma pasta e há um governo dentro da União Europeia. A Comissão Europeia é um governo. É o governo da União. Poder Executivo. O Parlamento Europeu, Poder Legislativo. E, então, o Poder Executivo está na Comissão. Quando nós votamos no Parlamento Europeu, indiretamente estamos votando para este governo. E agora, o que eu queria chamar a atenção? Se esses dois partidos são os dois partidos mais à direita do Parlamento Europeu, que é o Partido dos Conservadores e Reformistas Europeus, e o Grupo Identidade e Democracia, o Grupo de Conservadores e Reformistas Europeus é da Giorgia Meloni, que era presidente desse grupo antes de se tornar primeira-ministra da Itália. E o Grupo Identidade e Democracia, Marine Le Pen, que aqui o Chega está afiliado, e nós vemos aí a Marine Le Pen vir aí em campanha para o Chega, porque esses são afiliados. Qual é a grande preocupação que a União Europeia está aqui a ver? É que esses dois partidos, se unirem, e provavelmente depois das eleições, pode ser que eles façam um partido só, a depender do número de cadeiras, se juntarem dois partidos, pode se tornar na terceira força política. Então tem o Partido Socialista, o Partido Europeu, o Partido Social Democrata, e a terceira força política poderia vir a ser um partido mais à direita. E isso tudo vai fortalecendo a direita, ao ponto de chegar a uma situação, talvez, por vontade dos eleitores, e isso a vontade é dos cidadãos da União, de nas próximas eleições, não nessa, mas nas próximas, já esse partido que já vai estar mais fortalecido, que são a junção de dois partidos de extrema-direita, poder indicar também já um representante para a Comissão Europeia e ser ele o mais votado e a União Europeia passar a ter um governo já, aí, Poder Executivo mais
mais à direita. Então essa é uma das possibilidades, vamos dizer assim. E já aproveitando para falar sobre essa junção dos dois partidos, que também é interessante, nós fazemos esse exercício. Eu não quero influenciar muito, mas como eu não sou eurocética, eu sou euroentusiasta, sempre fui, e sempre admirei muito o trabalho, todo esse trabalho de construção da União Europeia, que se reergue depois das cinzas da Segunda Guerra Mundial, e que não imaginaríamos que estaríamos a viver isso tudo hoje ao vivo e a cores outra vez, né? É pensar o seguinte: então a União Europeia fez essa construção toda para conseguir a paz, para ser um Estado, um bloco econômico com democracia, os valores da União, não é? Estado de direitos, respeitar os direitos humanos. Então os valores da União estão ali no artigo 2º e devem ser respeitados. Tudo isso está muito bom. Se essa propensão para a direita mais, né, uma tendência mais à direita for se solidificando, e os eurodeputados dessas linhas mais conservadoras forem aumentar, eles estarão lá no hemiciclo europeu, né? Estarão lá. E estarão lá por quê? Porque foram eleitos para isso. E quem é que paga os eurodeputados? Eles recebem de quem? Da União Europeia, dos cofres da União, não é? É a União Europeia que paga os eurodeputados. E pode haver uma viragem aqui, que aquelas pessoas que a União Europeia paga, que são os eurodeputados, estão lá a trabalhar contra todo esse projeto da União, como aconteceu com os eurodeputados ingleses, que eu disse que viraram as costas, que foram embora, e que conseguiram aquele objetivo, que era retirar o Reino Unido da União. Eles lutavam por isso, ganhavam da União Europeia para retirar o Reino Unido, e conseguiram. E isso está crescendo. E é essa a grande preocupação, que de repente a União Europeia haja uma implosão, seja de dentro para fora. Por quê? Porque são os próprios eurodeputados que lá estão, e talvez no futuro até um governo da União que se indique, né, que vá mais para a direita, que transforme isso. Mas eu não quero aqui também passar uma mensagem porque eu não quero condicionar os votos aqui, mas eu quero só dizer que é uma tendência, como disse o Rafael, a história, né, se repete. Talvez hoje os cidadãos queiram mesmo algo não tão profundo como a União Europeia não tão supranacional, não com tanta partilha, tentando ali que a soberania dos Estados volte, né? Porque para os Estados é difícil partilhar a soberania, mas eles partilham. Por quê? Porque a União Europeia está acima dos interesses nacionais. Mas isso tudo vai se modificando, e hoje os Estados talvez achem que isso não é uma preocupação maior é resguardar, preservar a soberania dos Estados. E pode ser que a tendência seja seguir por esse caminho. Agora, o que não se pode deixar é que esse espaço fique vazio, e que nas eleições, por exemplo, aqui em Portugal, 60%, mais quase 70% de abstenção. É esse espaço que se deve ocupar. E quem é que deve ocupar esse espaço? São os jovens, porque a Europa é para vocês. E vocês é que tem que determinar qual é o andar da União Europeia que vocês querem. Por isso que é muito importante, porque o que está em jogo é o futuro dos cidadãos da União. Mas não é o jogo futuro, o futuro que vocês quiserem.
Se esse futuro de Erasmus, esse futuro de portas abertas, de livre circulação de pessoas, de não controle de fronteiras, é um futuro que não interessa, vocês estão mais preocupados em fechar mais os estados, em conter a imigração, como não é, ultimamente temos visto alguns estados aqui, como os democratas suecos, que ganharam, que fazem parte da coligação na Suécia e na Finlândia, partidos de extrema-direita já estão em coligação com governos. A AfD, que é da Alemanha, está em alta, está a crescer. Na Alemanha também, na Holanda ganharam, em França estamos vendo isso, na Eslováquia. Então, em vários estados. O slogan desse partido, democratas, que tem graça, democratas suecos, por exemplo, partido, dizia: o perigo vem de fora. O slogan era isso. Para quê? Para fechar as fronteiras. Por quê? Porque há muita insegurança hoje dentro da União Europeia. Há uma insegurança por quê? Porque alguns acham que toda essa instabilidade, esses atentados, tudo isso que acontece porque houve uma permissão muito grande de imigrantes dentro do espaço europeu e querem fechar isso. Então, isso tudo é o compasso que a Europa vai dar a partir da vontade dos cidadãos. Querem pensar nisso, estão mais preocupados com isso. É um direito dos cidadãos europeus. A Europa é democrática e os cidadãos europeus que escolhem, mas precisam ir às urnas, precisam escolher, precisam entrar ali, tirar um tempo. A União Europeia, os sites da União Europeia são os que mais, é o maior site, dizem que um dos maiores sites que nós temos é o da União Europeia. Tudo que vocês quiserem, em todas as línguas oficiais, em 24 línguas oficiais. Se vocês entrarem aqui para procurar, por exemplo, aí, esse Corpo Europeu de Solidariedade, vocês põem em português e aparece tudo em português. Se vocês colocarem os partidos políticos, estão todos lá, para se identificar, ver qual é o partido político que vocês acham que tem mais afinidade, votar, pensar na Europa, pensar no que vocês querem para a Europa, para não deixar a Europa à deriva ou nas mãos de poucos, que é muito preocupante. Então, essa chamada de atenção, e por isso eu quero elogiar aqui essa iniciativa da Associação de Estudantes aqui da nossa Universidade Europeia e do Direito, porque é muito importante levar para os jovens essa mensagem de que eles têm de estar mais atentos ao que se passa. Por quê? Porque disso depende o futuro dos jovens que vivem na Europa. Essa era mesmo, antes de terminarmos, a nossa última questão, que era: qual era o conselho da professora para os jovens que esperemos que vão falar? Pois, exatamente esse. É que estejam atentos e que exerçam esse direito, porque só quem viveu em ditadura é que sabe o valor da democracia. E a democracia é isso, é as pessoas poderem exercer esse direito de escolha. E esse direito de escolha é muito importante, muito importante. E para o futuro de vocês também é muito importante. Então, queria deixar essa mensagem e dizer que a Europa faz muito pelos jovens aqui da União Europeia, preocupa-se muito, por exemplo, com a questão do desemprego jovem da União Europeia. Há um outro site também que é muito importante para vocês procurarem emprego, aqui, que é da EPSO. Então, se vocês entrarem aqui nesse site, Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, vocês vão encontrar aqui estágios, empregos dentro da União Europeia, que vocês podem concorrer. Então, a União Europeia também pode trazer para vocês um futuro. Vocês podem ser funcionários
da União Europeia, em qualquer uma das instituições da União Europeia. E vão ganhar bem, vão ser muito felizes, vão trabalhar em vários, podem trabalhar em vários estados da União Europeia. Estágios também, esse programa de voluntariado. Tem aqui o EURES, que é o Teu Primeiro Emprego, que também é um outro programa para os jovens entre 18 e 35 anos, EURES, EURES. Para quem quer procurar o primeiro emprego, há uma bolsa de empregos dentro dos 27 estados. Então, em qualquer um dos 27 estados, vocês vão lá e vêm e se identificam com alguns deles, mandam um currículo também, que é o Europass, que já está dentro dos critérios da União Europeia, é um currículo igual para todos, né? Todos os cidadãos da União têm aquele mesmo currículo. Tudo isso já está prontinho para vocês utilizarem. Então, olhando para o lado bom da União Europeia, é que eu peço para os jovens continuarem a levar esse sonho europeu, que é de tentar preservar a paz dentro da União Europeia num momento muito conturbado, onde nós precisamos também olhar para isso, precisamos que a Europa continue a apoiar a Ucrânia. Isso está complicado, então temos que apostar também nisso, porque se isso não acontecer, vai ser um problema gigante aqui dentro do solo europeu, e vai repercutir também na economia. Então, todos esses sinais são para que essa juventude se inspire nessa construção de 70 anos e queira continuar todos esses benefícios que a União Europeia dá para os jovens, que eles não têm a menor ideia, às vezes não param e pensam que é a União Europeia que faz tudo isso. Nós pegamos um avião aqui, descemos em Paris e vamos embora. Saímos para o aeroporto fora, ninguém pediu documento nenhum, é como se nós pegássemos um avião aqui e descêssemos no Porto, no Faro, ou no Funchal. É a mesma coisa. Agora, por quê? Porque tudo isso deu muito trabalho, mas muito trabalho. E eu acho que é isso que os jovens devem começar a pensar, a olhar a Europa como um mar, como disse, né, de oportunidades, e que já está a dar essas oportunidades há muito tempo para Portugal, desde 1986, quando Portugal entrou na União Europeia. Olha, muito trabalho esse que também fala, inclusivamente, no livro que escreveu, correto? Pois. Quando compara o Mercosul e a União Europeia. Pois, eu tenho esse meu livro aqui, que há muito tempo que eu estudo a União Europeia e o Mercosul, e lancei agora, essa já é a 5ª edição, que vai crescendo, né? A cada edição cresce, que eu faço uma comparação entre blocos econômicos, entre o Mercosul e a União Europeia, e estudo isso desde o início do Mercosul, que foi lá em 1991, eu fiz aqui o meu mestrado em 92, 93, estudei o Tratado de Roma, o Tratado de Maastricht, e me dediquei à comparação desses dois blocos. E é só para dizer uma coisa importante aqui, quando nós falamos em blocos econômicos, eu estudo muitos blocos econômicos, que essa construção da União Europeia que eu estou falando, já falei muito, da paz, do final da Segunda Guerra, de juntar França e Alemanha, que é uma coisa inacreditável, é como juntar a Rússia e a Ucrânia, 5 anos depois que essa guerra acabar, 5 anos depois a Ucrânia e a Rússia estarem juntos, é algo impensável, e eles conseguiram isso. E conseguiram, de uma comunidade só para o carvão e o aço, conseguiram estender para a economia toda e conseguiram transformar numa União Europeia e em tudo isso que nós já falamos. Mas tudo isso eles fizeram por quê? Porque eles passaram por 2 guerras. Na metade do século, nos primeiros 50 anos do século passado, 2, imagine 2, nós estamos aqui em pânico, né? 2 guerras mundiais. E isso serviu de lição para quê? Para que eles deixassem de lado aquela soberania
clássica dos Estados e pensasse num projeto onde uma instituição, um bloco econômico estaria acima dos interesses nacionais. E os próprios Estados iriam partilhar a soberania, dividir a soberania, para que essas instituições pudessem conduzir a União, que foi o que aconteceu. Partilhar, isso tudo é história, conta, que é o que esses partidos hoje, mais à direita, querem retomar, a soberania. E lá em 1950 eles pensaram nisso, e por isso que a votação é por maioria, não é por unanimidade, aquilo tudo que nós discutimos em sala, que é muito difícil, que é muito bonito na fotografia, dizer, Portugal, então Portugal votou contra o regulamento das pescas, que prejudicou aqui Portugal porque tem muito mar, votou contra, a maioria votou a favor. O que Portugal faz? Vai ter que se submeter a uma legislação que prejudica o seu país, é algo difícil para o país, mas o que está acima do país? A União. Esse é o modelo criado para a União Europeia, por quê? Porque passou por 2 guerras mundiais. O Mercosul é um bloco econômico também, que também quer chegar a um mercado comum, mas é um mercado comum diferente do mercado comum europeu. E ele não pode querer copiar o modelo europeu. Muitos falam que o Mercosul não teve a coragem de copiar o modelo supranacional, o modelo da União, mas ele não pode copiar, sabe por quê? Porque um bloco econômico nós fazemos com os vizinhos. Quando nós queremos fazer um bloco econômico, tem que olhar para os vizinhos para ver quem faz fronteira. Mas também temos que olhar para a história. E a história da União Europeia é única. E por isso, por causa da história da União Europeia, é que os Estados aqui resolveram criar um bloco muito além de um bloco de zona de comércio livre, ou de união aduaneira, onde circula frango para um lado, vinho para o outro, não é? E bicicleta para um outro, carro para o outro. É isso, não é? Uma zona de comércio livre. Comércio livre, o comércio circula livremente. Mas na União Europeia não, eles foram além, livre circulação de pessoas, imagina. Livre circulação de capitais, as pessoas investem onde quiserem. Há sempre uma preocupação dos Estados, as terras de fronteira os estrangeiros não compram. No Brasil há uma legislação do estrangeiro que estrangeiro não compra terra de fronteira, é sempre uma preocupação. Aqui não existe isso, por quê? Porque nós estamos praticamente num país só, os 27 formam um país só. No Mercosul não houve essa preocupação, não pode ser o mesmo modelo, por quê? Porque o Mercosul olha para a geografia, juntou-se ali com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, que são os vizinhos, e a Venezuela, que está de castigo, está suspensa. Mas a história não é a mesma. Então, o Mercosul nunca vai conseguir ser supranacional, dividir soberania. Por quê? Porque a intenção do Mercosul é zona de comércio livre, união aduaneira. Então, para isso, é muito difícil o Brasil, que é um gigante pela própria natureza, como Suíça, compartilhar soberania com outros países que são mais pequenos do que o Brasil. Então, tudo isso eu abordo aqui nesse livro, a diferença entre o poder supranacional e intergovernamental e a comparação entre o Mercosul e entre a União Europeia. Então, falo aqui da história, desde o Tratado de Roma até o Tratado de Lisboa, e lá no Mercosul, desde o Tratado de Assunção até o Tratado do Protocolo do Ouro Preto. Depois falo aqui das instituições da União Europeia e as instituições do Mercosul, ordenamento jurídico, direito da União Europeia, direito do Mercosul, que é diferente. Por quê? Porque tudo se decide lá por unanimidade, não é por maioria, coisa nenhuma. Quem é que não quer? O Brasil, que é gigante pela própria natureza. Então, isso tudo, mas isso tudo tem uma razão. E a razão é justamente a história. Então, a história da União Europeia é uma história que foi muito sofrida, e toda essa construção que a União Europeia fez é uma construção que não se pode perder. E quem são os responsáveis por tornar viva e seguir toda essa trajetória da União Europeia? São vocês. 9 de junho, nas urnas, por favor. Pois é. Nós estaremos. Muito bem. E divulguem muito, porque é muito importante chegar essa mensagem a essa juventude linda aqui em Portugal. Pastora, mais uma vez agradecemos a disponibilidade e ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui consigo
Tenho a certeza que saímos daqui muito mais esclarecidos e que toda a gente que vai poder ver este podcast também vai ser muito mais esclarecido. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, obrigada eu pelo convite. Fiquei muito feliz em poder passar essa mensagem aqui. Não sei se falei demais, mas é o costume. Muito obrigada. Obrigada, Foi uma conversa muito agradável.